Somente um escravo quantifica sua existência através da produtividade. Eu acho que essa citação retrata muito bem, né, a realidade do mundo atual e a cultura do trabalho duro que a gente está inserido. E minha ideia aqui hoje é trocar uma ideia contigo sobre isso, sobre a relação que a gente tem com o trabalho e o impacto que isso causa na nossa vida quando a gente ultrapassa o limite do que é saudável, baseando toda a nossa existência, a nossa identidade, a nossa autoestima, né, em cima do quanto a gente produz. A ideia de fazer esse vídeo surgiu ontem, depois que eu assisti o vídeo de um rapaz da gringa que estava falando sobre isso, e nesse vídeo ele basicamente faz ali algumas reflexões sobre esse assunto e como, com o passar do tempo, ele deixou, né, de se sentir feliz e orgulhoso porque ele trabalhava 70 horas por semana, ganhando ali papo de 20, 30 mil dólares por mês, mesmo sendo muito jovem. E na hora, eu até pensei que fosse história para boi dormir, mas conforme ele foi se aprofundando, eu fui entendendo que de fato existe mesmo um paradoxo em tudo isso. Mas eu já vou voltar aqui. Antes, eu só quero deixar muito claro que eu não vejo problema nenhum em quem trabalha duro, trabalha muito. Eu mesmo já fui essa pessoa, não tô aqui para demonizar o trabalho. Acho que não é esse o nosso foco hoje. Só que eu acredito que aqui vale o cuidado para não deixar que isso afete tanto a sua saúde, mesmo a gente sabendo que é difícil, né? Até porque a gente também precisa levar em conta que em alguns momentos da vida, trabalhar muito não é uma questão de escolha. Às vezes, por causa de alguma, sei lá, circunstância, a gente precisa trabalhar muito. Enfim, cada um sabe onde o calo aperta, né? Fechando esse grande parêntese, voltando aqui pro paradoxo que eu estava comentando do vídeo do rapaz, o que mais me pegou foi a pergunta que ele fez, né? Que é, qual é o sentido de você trabalhar duro para continuar trabalhando duro lá na frente? Porque o mais lógico seria, enquanto a gente tem saúde e vitalidade, então que a gente trabalhe para depois colher o fruto do nosso esforço, certo? Só que na prática o que está acontecendo é o contrário disso, porque as pessoas estão trabalhando duro e principalmente as pessoas que ganham muito dinheiro continuam trabalhando duro. E eu vou aproveitar aqui para abrir mais um parêntese, tá? Quando eu faço essa análise do que acontece na prática, eu não estou levando em conta o objetivo pessoal de cada pessoa e também muito menos deixando implícito que só quem trabalha duro ganha muito dinheiro, até porque, se fosse assim, o cara que trabalha na obra era para estar rico. Eu afirmo que na prática acontece diferente com base na minha vivência, em como já foi a minha relação com o trabalho, porque o trabalho já me definiu, e também com base na visão das pessoas do meu convívio. Fecha parêntese. Mas vamos lá. Qual que é meu grande ponto aqui? Hoje, seja honesto com você mesmo para responder essa pergunta. Mas você trabalha para viver ou vive para trabalhar? Um amigo meu me fez essa pergunta numa fase que eu tava bem bitolado em trabalho e eu respondi sem pensar duas vezes que trabalhava para viver, convicto pra caralho disso. E ele, na mesma velocidade, me devolveu que na prática não parecia o que eu tava falando, porque eu vivia pilhado, levava problema do trabalho pra casa, quando saía de final de semana com a galera era só pra falar de trabalho, e todo mundo respirava esse ar, tá ligado? Uma ex-namorada minha uma vez até levantou esse ponto, né? Ela falava, cara, tu já percebeu que você e os moleques só falam de trabalho? Já não basta pra vocês ficarem 8 horas por dia, às vezes até mais, enfiado ali com a cara no trabalho. De fato era bizarro, cara. As gurias que namoravam com os caras que trabalhavam comigo comentavam isso entre elas também, porque a conversa não girava em torno de outra coisa. Todo mundo ali era de vendas e, cara, vocês podem falar o que for de um vendedor, mas pra mim é a galera que mais trabalha com sangue no olho. O cabo é desalmado mesmo. E aí, velho, quando a gente se perguntava ali entre um e o outro, onde a gente se enxergava daqui 2, 3, 5 anos, as respostas eram sempre sobre trabalhar mais e mais. Só que ninguém respondia o porquê disso, né? Se era pra viajar mais, era pra atingir um cargo específico dentro da empresa, era pra comprar uma casa, um carro. Eu mesmo não tinha essa resposta, tá ligado? Porra, na pandemia, né, eu quase fui de arrasta, velho. Tive o azar ali de pegar Covid e tuberculose ao mesmo tempo. E foi bem complicado identificar na época qual das duas patologias tinha causado lá uma lesão no meu pulmão direito. E aí eu fiz um exame lá, que é tipo uma endoscopia só que do pulmão, e pra isso eles também te sedam, padrão, né? Quando eu fui voltando aos poucos da sedação, como eu tava bem debilitado, foi horrível, mano.
Eu achei que eu já tinha morrido mesmo, mas a minha única preocupação era, e meu chefe? O que eu vou falar pra ele, meu emprego? Eu tava sonhando com isso. Tipo, mano, você tá pra morrer, desgraçado. Sua única preocupação agora devia ser em ficar bem, sabe? E parando pra pensar agora, acho que foi a partir desse momento que eu mesmo comecei a enxergar que a minha relação com o trabalho não tava legal. Porque o grande X da questão não era ganhar mais dinheiro, não era conquistar coisas novas. Eu tava bem empregado, ganhando bem, numa posição boa, numa empresa massa. E eu simplesmente só assumi que o trabalho me definia. Eu sentia orgulho de trabalhar demais, de fazer demais. No dia que eu não rendia bem, a parada acabava comigo. E se de alguma forma você se identifica com isso, cara, para e pensa. Se o trabalho acabar, então você não é nada? Só o quanto você produz é o que determina o quanto vale sua existência? Tu não é um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom amigo? Sei lá, não faz sentido. Por outro lado, se você levar em conta também a forma como a gente é educado, né, desde pequeno, em casa, na escola, é normal, não deveria, mas é, que isso aconteça com a grande maioria das pessoas. Um indício disso é que quando a gente é criança, uma das perguntas que mais fazem pra gente, né, é o que você quer ser quando crescer. E a primeira resposta, geralmente, é o nome de uma profissão. Fora todo o sistema de educação que hoje não contribui, né, para a construção de mais pensadores, mas sim de mais trabalhadores. E beleza que na sociedade a gente precisa ser trabalhador também, mas sei lá, me parece um pouco raso a vida ser só isso, saca? Eu não acho que eu, que você, que a gente tá aqui nessa terra só para trabalhar. A gente já passa mais tempo com as pessoas do nosso trabalho do que com a nossa família, né? No trabalho, às vezes a gente precisa aturar pessoas que a gente não gosta, fazer coisas que a gente detesta. E isso faz parte, a vida também não é um mar de rosas, né? Mas, mesmo sabendo disso, a gente ainda quantifica a nossa existência através da nossa produtividade. Então, sim, eu acho que nós somos escravos mesmo, porque não faz sentido essa porra, mano. Pelo menos não pra mim, né? Não mais.